Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá vendo esse vídeo. Esse é o do 4 Pro Ateliê. E antes da gente começar, já se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixa um like, ativa o sininho, que ajuda muito a gente. E bom, para quem está vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Guarido, eu sou curadora e pesquisadora de arte focada em arte brasileira e eu apresento aqui toda quarta-feira às 8h30 da noite uma conversa nova com artistas sobre uma obra ou uma série. E hoje a nossa convidada é a Andy Vilela. A Andy Vilela nasceu e reside no Rio de Janeiro. A artista utiliza, em primeira instância, a pintura como eixo dorsal de sua produção. Influenciada pelo abstracionismo, comunica-se através de símbolos do inconsciente, cedendo espaço para estímulos distintos onde cores, formas e caminhos dão significados às obras através do próprio processo de elaboração. Seu trabalho parte do contato com os materiais e como se desenvolvem em sua linguagem investigativa, geralmente atreladas a experimentações pictóricas, propondo questionamentos acerca da racionalidade social e estética pressupostas por normas vigentes. Num resgate emancipatório, refere-se à criação de uma linguagem própria. A artista direciona uma especial atenção ao contato corporal com seu meio e ferramentas, principalmente a superfície, a tinta e o pincel. Sua pintura mescla figurativo e abstrato, afastando a possibilidade de uma leitura literal, tensionando a escala humana e tangível a outras espacialidades, propondo um protagonismo ao seu processo gestual. Segue desbravando os sentidos entre suas emoções que se instalam a partir de seus movimentos. E é nessa camada que se desvela o quê de poético em suas obras. Uma pintura livre da dependência da figura, mas que abarca o processo subjetivo desencadeado pelas múltiplas relações estabelecidas com a tela, construindo assim uma narrativa não linear e não se atém apenas à pura aleatoriedade, mas que se retroalimenta e permite ir além da imposição de um fazer anestesiado. E com isso eu chamo a nossa artista de hoje, a Andy. Oi, Andy, tudo bem? Oi, tudo bom? Só queria agradecer o convite. Fico muito feliz de estar aqui falando com você, Guarido. É Obrigada. isso. E aí, como você tá? Você tá bem? Bem, tô ótima. E você, como é que você tá? Eu tô bem. Estamos aí produzindo, gravando essa conversa incrível. E você tá no teu ateliê? Não, eu tô em casa. Hoje é Ah, tá. domingo que a gente tá gravando, tô aqui no meu escritório. Eu nunca gravei de domingo, essa é a minha primeira vez. A gente estreou. A agenda aí cheia de coisa pra fazer, né? Foi o melhor horário que a gente encontrou. Agenda de milhões. Mas me conta um pouquinho sobre como você chegou nas artes, como foi o seu processo até aqui. Cara, a gente já começa com aquele clássico, né? Desde criança eu gosto de desenhar e sempre fui muito entusiasmada com todas as questões do desenho e das artes. Só que é isso, como é que pensar em ser artista, né, não tendo uma condição, sendo rico, como viver de arte, né, ainda mais no Brasil. Então isso nunca foi uma profissão possível enquanto eu era nova. E aí eu fui fazer comunicação social. Eu sou graduado em publicidade, que eu achei que lá eu ia conseguir ser criativa, né? Então eu entrei com faculdade nova, com 18 anos, e aí eu percebi que não era como eu imaginava, né? Tipo, na publicidade você cria para vender, não é? Você não tem uma liberdade de ação poética que o artista tem. Então, depois, com um tempo, assim, eu acabei a faculdade e eu fui trabalhar num estúdio de tatuagem. Eu trabalhei 2 anos no estúdio. E Nossa, lá eu eu não comecei a... sabia. E é um estúdio de tatuagem tradicional, onde tem uma prática de pintura firme, assim, só que é uma pintura de nanquim, no papel, onde você
recria os clássicos, os flashes clássicos, num olhar seu, assim, na sua perspectiva. Só que, todavia, ainda assim, é uma... Você tem como base toda aquela cultura e a estética. Então, ainda assim, eu fiquei limitada e achei que, cara, não dá para eu continuar reproduzindo aqui. Eu acho que ainda assim eu não consigo experimentar e ir além do que eu posso, assim. Mas ainda assim foi uma das primeiras práticas constantes que eu tive no estúdio. Todo mundo se reunia e ficava pintando, mas era uma pintura mais nanquim, num papel e representando esses flashes clássicos. E aí eu falei, não, cara, eu vou, não rolou assim, eu parei de sair do estúdio, comecei até a tatuar um pouco, mas depois eu parei, eu vi que ainda não era minha. E aí finalmente eu comecei a pintar mesmo, pintar em tela. E aí eu peguei um ateliêzinho e comecei a produzir ali, a praticar umas pinturas mais livres. E aí, a partir daí, eu fui, tipo, estudando muito, assim, indo em exposições, estudando a vida e as obras de outros artistas, conversando com outros artistas também. E aí, a partir daí, eu me inseri mesmo, sabe? Tipo, no mercado e na cena de arte aqui do Rio. E basicamente começou aí. Eu fiz parquilagem, eu ainda faço parquilagem. Basicamente foi aí que eu adentrei a cena de arte. Eu tô aí até hoje agora. Faz pouco tempo que você focou nisso também, né? A minha prática constante de ateliê, ela tem 3 anos, assim, quando eu decidi Bem recente. era isso que eu queria fazer e quando eu compreendi também a profissão de um artista, né, que não é só a criação de obras, não é só o ateliê, né, você tem uma série de outros movimentos que você faz de articulação, tanto de pesquisa em museus, em exposições, galerias, e conversa com as outras pessoas e outros profissionais da área. Então, quando eu meio que entendi todo esse mecanismo, foi quando eu realmente me estabeleci ali dentro. Sim, eu acho muito interessante. Eu queria até que você, já que você está no Parque Lage, acho que ninguém melhor para falar um pouco sobre o Parque Lage, porque tem muita gente que não conhece a importância, né? O Parque Lage ele é uma escola de artes, tem bastante prestígio aqui no Rio e eu acho que no Brasil, né? Agora, o Parque Lage ele é uma escola de artes livres, né? Então ele não está dentro do modelo, por exemplo, das universidades, da EBA, por exemplo, na UFRJ. Então é uma escola de artes mais livres, mas onde você tem vários cursos e vários processos assim que são de profissionalização, e também é um curso onde você também está mais inserido no mercado, porque muitos dos professores são artistas, né? Então, eu acho que ele abarca mais essa cena mercadológica do que outras universidades e outras casas de arte, assim, de ensino de arte. Mas é uma escola livre, assim, então é bem interessante. E fica aqui no Rio, ela já tem bastante tempo, né? Você tem a cena dos artistas dos anos Sim. 80 que ficaram lá, então é uma escola bem interessante, assim. Tem a Annabella Geiger, que ela é quase que sei lá, uma propriedade do Parque Lage, né? Total, total. Foi bem forte, assim, ainda mais nesse período dos anos 80, que foi ditadura, né, no Brasil, assim, final, quando já tinha encerrado. Então ali foi um ambiente de muita potência, assim, e mais livre, assim, de criação. E a escola tá lá até hoje, ela se modificou, óbvio, com o tempo. Hoje a gente vê uma nova direção lá, outras perspectivas, outros corpos adentrando na escola, né? É outro cenário, mas ainda assim é uma escola de referência aqui no Rio. Eu gosto muito dessa cena do Rio. Eu acho que, se eu for pensar, acho que quase que metade das pessoas que estão no meu canal são do Rio. Mais do que em São Paulo, que é meio bizarro, porque eu sou de São Paulo. Mas eu gosto muito dessa liberdade, principalmente do pessoal que faz parquilagem. Eu acho que influencia muito a criação, sabe? Mesmo o pessoal que faz as coisas mais teóricas, né? Muito mais história da arte, eu acho que tem uma experimentação, uma coisa
fresca, sabe? Que é muito interessante. Que aqui não É, tem. Por mais que tenha vários acompanhamentos, eu sinto que o Parque Lage é um lugar muito especial. eu acho também. É mais livre, é um modelo mais horizontal mesmo, de troca, assim. Óbvio que você tem ali o lugar do professor e do ensino, mas de alguma maneira são artistas trocando sobre os processos e sobre a própria vida, assim. Então eu acredito que é mais experimental, assim, nessa questão. Eu E, adoro. inclusive você faz essa turma com o Joelinton, né? Inclusive aqui, vou deixar a conversa com o Joelinton linkada para quem não viu ou quem não conhece, que ele é muito cheiroso. Tem que conhecer, cara. O Joelinton é uma referência, assim. Ele é maravilhoso. Como pessoa, como trabalho, é uma energia doida, né? Que esse garoto tem, é bizarro. E passa Bizarro. isso pro trabalho dele. Pois é, a gente está fazendo essa. Nesse momento, a gente está fazendo um programa de acompanhamento durante 6 meses, assim. Na verdade, é um programa de deformação, é um edital que eles abrem todos os anos para artistas. Uhum. E aí você se inscreve e você tem esse acompanhamento durante 6 meses. E no final a gente faz uma exposição no final do ano com todos os artistas do módulo e a gente expõe os trabalhos a partir dessa experiência. Eu acho incrível, né? Porque aí você já tem uma oportunidade de você expor o seu trabalho ao mesmo tempo que evolui e troca com outros artistas, né? Isso é muito. Super, é uma troca, tipo, muito legal. E é mais livre ainda, né? Porque não é só um modo. A gente troca com várias pessoas, inclusive a gente trocou com o Thiago Martins de Mello, que você também fez uma entrevista com ele. Então, Links são aqui. curadores, artistas, todos os profissionais do meio a gente tem essa troca, além de nós mesmos, do grupo. Eu acho que é muito maravilhoso. Eu queria fazer Parque Lage eventualmente, porque eu acho que deve ser muito, muito incrível. O, É bem eu não sei se você sabia, mas o Pedro França, ele já deu aula aí. legal, é bem massa, assim. É Mas incrível, assim, ainda tem aquele casarão, né, aquele palacete que fica no imaginário. Além disso tudo, a gente tem toda essa fantasia, assim, que tem da escola, é bem legal. Apesar dos e, pesares que a gente também, tudo tem um lado bom e um lado negativo, né, porque é um pouco, tipo, too much, assim, esse legado que a escola mantém, mas eu acho que com o tempo vai mudando e os artistas que vão chegando lá vão modificando a cena de alguma maneira. Mas é bem legal, porque tem bastante artistas que passaram por lá e hoje estão com uma carreira aí bem massa, assim, bem legal. sim, o casarão eu acho que é lendário, assim. É, e as É, exposições que já foram feitas e tudo mais. Você vê a vista do Cristo, que é uma coisa super, hiper, mega carioca. pois é, total, total. Mas vamos Tem que... falar um pouquinho mais do seu trabalho. Acho que a gente pode começar falando de perfume, sua prática de pintura. Então, perfume foi nessa, especificamente esses trabalhos que a gente selecionou, Uhum. uma série de pinturas onde eu começo a fazer uma pintura mais gestual, assim, onde eu começo a liberar o meu gesto e trazer do excesso para conseguir chegar ali numa síntese conceitual da pintura. Então, o perfume, na verdade, me veio bem livre, assim, aonde eu sempre pego, quando eu vou fazer as minhas pinturas, eu pego uma sugestão como tema ou algum direcionamento que eu tenho na minha cabeça e eu começo a desmantelar ali no processo da pintura. E aí, tipo, é risco, né? Tipo, eu sempre corro risco quando eu tô pintando e nem sempre ele tem uma linha de conceitual que ela termina ali na questão pictórica. Então, perfume foi basicamente esses elementos que eu trago, são elementos geométricos, né? Em Uhum. que eu puxo na minha cabeça as sínteses e os. Qual é o nome mesmo do. Tipo o perfume tem. Sabe, é como se fosse uma melodia do perfume, mas são as As características, essências. as essências, exato. Então, ali, dentro dessas formas geométricas, eu busco como uma polifonia da própria química, assim, do perfume. E aí, a partir desses traços, dessas questões mais geométricas,
eu trago nessa pintura basicamente esses módulos, assim, da essência mesmo. Então, é quase como se fosse um cenário, né? Um cenário meio surrealista. Nessa pintura eu vejo uma cena, Super. assim, meio surrealista, onde eu vou trazendo pequenos fragmentos, tipo as fragrâncias do perfume. Então, essa foi meio a, a concepção dessa obra, dessa pintura. Parece uma dança, de certo modo. E eu gosto muito que você me disse como você pensa essas pinturas nessas temáticas e você usa de referência e depois você brinca com isso nos nomes das telas. Isso para mim é muito interessante porque quando a gente pensa em abstrato, a gente não pensa que tem tantos outros significados ou qualquer outra coisa por trás, né? E ver isso, você começa a procurar na tela isso. Parece uma coisa quase que musical, assim. Parece você vê, não sei, eu olhando para a tela, eu fico pensando muito em notas mesmo, notas musicais coloridas. Tem muita gente também que fala que ouve a música com cores, né? Total. É uma sensação, né? A minha pintura ela é muito a partir das sensações que eu vou tendo. E o que você falou faz muito sentido. Quando eu falo a polifonia, é justamente várias melodias que elas têm a sua interdependência entre elas, mas no final elas criam uma unidade. E Sim, enquanto a questão da palavra e do conceito, ela também está atrelada no processo, no caráter processual que eu faço, no sentido de que eu não trabalho com croquis, nem os rascunhos, então na forma direto. da imagem e no pictórico também vem a linguagem, então são quase como você sair do super eu e encontrar ali, tipo, são camadas do inconsciente que eu vou ali investigando mesmo. E aí, no final das contas, eu consigo chegar numa resolução mais clara da linguagem, né, da palavra. Então, é uma brincadeira ali de investigação mesmo, dos símbolos do inconsciente, dos signos que estão presentes na pintura. Eu acho que o perfume traz isso, assim, essas essências e essas pequenas partículas que eu fui adicionando ali nessa pintura. Sim, nossa, não, eu fico pensando, tentando imaginar, olhando assim, qual essência de fato tem isso, como seria esse perfume, como seria cheirar isso, sabe, de certo modo. É muito imersivo também, né? Normalmente você consegue, nas minhas pinturas, a maioria delas, você consegue ficar ali um tempo observando e se você ficar ali você vai encontrar várias piras assim ao longo do tempo, tipo, você vai descobrindo várias coisas quanto mais tempo você fica olhando ali na pintura. Com toda certeza. E nisso eu acho que eu vou puxar já o panótipo, que eu acho E que pode render muito. Me lembra é, muitas questões é semióticas. sim, sim, super. O Panóptico também nessa pegada, eu acho que as três pinturas que a gente colocou, na verdade as quatro, todas têm esse elo entre elas. Nessa do Panóptico foi a ideia da gente estar sempre o tempo inteiro sendo monitorada, né? Então, tipo, o panóptico é tipo como se fosse um conceito onde você tem uma torre no meio e você é observado em 360 graus o tempo inteiro. E aí, nessa pintura, eu trago ali, não entregando já, né, mas tentando dizer um pouco como ela foi construída, ali é basicamente um corpo no meio da pintura, é uma morfologia meio corporal ali, feminina, com vários olhos em volta, né? Tipo, observando. Então, eu trago meio que esse elemento no meio, assim, como uma explosão, que tem como se fosse essa flor, essa entidade, com vários olhos e câmeras em volta. Tanto que nessa, eu até. Os quadrados, eu sempre busco, quando eu estou ali no processo, os elementos geométricos sempre trazem uma direção ali para me guiar. E aí nessa, os quadrados que estão em volta, eu fui meio que carimbando eles, assim, como tipo, são carimbos que eu fiz, obviamente, com a tinta e com quadrado, e aí eu trago basicamente essa sensação de estar sendo o tempo inteiro. Foi essa, assim, essa construção panóptico. É mais para você ter essa sensação, assim, são de vários olhos, indo desde o meio e para além dessa figura no meio, assim.
É pra você realmente se sentir observado. Você leu Foucault? Vigiar e Ah, com Punir? certeza. Qual? Vigiar e Punir. Ali, já li com certeza, eu li Foucault desde pequena, né? Mas assim, Ai, que são chique. Ler Foucault pedaços. de... Claro, não sou a gata assim, já expert, mas com certeza, é essa a sensação, né? Porque eu te Não, disse, assim, tudo que a gente faz está constituído em mim de alguma maneira. sim. Então, isso vem até o panóptico, é um conceito mais ligado à psicologia. Sim, não, é que eu usei bastante esse livro no meu, nas minhas pesquisas acadêmicas. Eu adoro Foucault, inclusive, e tem vários, né, capítulos que ele explica o panótipo, e ele desenha, ele fala com, pensa o arquiteto que desenvolveu esse conceito de prisão, e é muito interessante, né, porque agora olhando essa obra, eu fiquei pensando muito como acaba que as redes sociais e todos esses, sei lá, internet hoje em dia, acaba que é um grande panótipo, né? Total, né? Total. É um excesso de informação, de imagem o tempo inteiro que a gente tá ali, tipo, observando, não só para que a gente observa, como a gente também É gera, né? Tipo, a observado. gente total, e a gente também alimenta esse processo, então, tipo, a gente também posta, a gente até no processo de para você expor seu trabalho também você está sendo observado o tempo inteiro, né? E é esse paradoxo, né? Até que ponto isso é importante e até que ponto isso pode ser muito pesado e opressivo. Eu acho que tem uma grande questão que quanto mais você cresce como artista, parece que você é muito mais observado. Eu acho que nas artes, no nosso meio, isso ainda não é tão grande, mas eu acho que isso é uma tendência, né? Para o futuro, isso provavelmente vai se expandir. Porém, você vê que quanto maior é o artista, mais olhos estão neles, e não só para sua obra, para sua vida, para sua conduta, para outras áreas, né? Que eu não acho, não sei se não tenho muito uma opinião tão formada sobre, mas eu acho que com rede social, com todas as coisas que a gente vive, não sei se você é ligado a fofoca, essas coisas, acho que provavelmente não, mas eu adoro Instagram de fofoca, isso aí é uma coisa que é um guilty pleasure. Não, E até de pessoas que eu. Geralmente de pessoas que eu não conheço. E você vê como as pessoas, todo mundo tem um celular apontado, gravando tudo e postando, e de pessoas que nem são grandes, assim, de. Sei lá, por exemplo, eu não conheceria, mas tem gente gravando, tem gente, ai, fulano tava com um ciclano e fez uma coisa errada e beijou e traiu não sei quem. É sempre uma fanfic, assim, que não são mais aquelas grandes celebridades como eram antigamente, sabe? Essa coisa de, sei lá, é a Madonna, então tem pois é. 300 paparazzis. Hoje em dia, todo mundo Hoje em meio dia que é uma você tem vários celebridade. são vários nichos, né? Não, acho que não vai existir outros Madonas e outros Michael Jacksons, assim, era uma outra época. Hoje você pode ser famoso no seu bairro, na sua faculdade, tipo, agora é tudo muito mais nichado, né? Até pelos meios mesmo, a tecnologia, as mídias sociais, elas meio que fragmentaram esses lugares, assim, da fama, né? E enquanto artista também socorre muito, né? Até tipo, é mais recente, assim, mas foi o que você falou, o artista ele é meio que indissociável, assim, da sua obra. Hoje em dia não sobra mais só a obra de arte. As pessoas linkam com quem você é, a sua personalidade. Está muito atrelado. Isso é um efeito da contemporaneidade, com certeza. Mas se a gente for pensar, isso não é tão recente, né? Picasso, Frida, não sei, essas Andy pessoas mais. Warhol, É, Basquiat, ali já começou todo essa... sim, mas eu não sei. Tem muitas questões se a gente for pensar muito sobre, né? Boas e ruins, mas Tal. é Tem que pra saber gente jogar ali. pensar, né? Senão não pira, né? Tem que ter um limite ali do que dá pra ser exposto ou não.
até para resguardar o nosso próprio processo, né? Você não fica uma expectativa ali do que você vai criar e que aí pira, assim, total. Eu mesma busco romper com isso, assim, não só dos outros, mas comigo mesma. Quando eu já imagino ali um projeto ou como vai sair, vai dar errado, porque na prática você só vai descobrir na hora, assim. E a obra, ela se cria por si própria, ela tem uma autonomia, né? A pintura tem muito mais essa autonomia, mas eu acredito que Uhum. até na nossa vida, qualquer coisa que a gente pensa, um planejamento e pretensões, como vai ser o resultado são outros fatores, né? Então, desapegar desse olhar externo, dessas expectativas nossas e dos outros é fundamental, assim, para o processo de criação e de ser humano, assim, de ser saudável mesmo. Nossa, sim. Doideira. E Fogo Brando. Fogo Brando foi também, Fogo Brando foi antes de todas essas pinturas. Fogo Brando ali é meio que literalmente, tipo, tu queima tudo, sabe? Incêndio, assim. Foi quando você começa a pintar, assim, normalmente, você fica Uhum. muito limitado, tipo, você vai querendo fazer. No meu caso, principalmente, né? Eu separava muito as camadas e eu deixava tudo muito opaco. E aí, tipo, tentando não errar, e aí tipo, cai um pouco de tinta, você fica, porra, que merda, tenta ter muito controle sobre isso. E essa foi uma das pinturas que eu comecei a desapegar. Então, tipo, eu meio que ali aí tem diversas camadas nessa pintura, onde eu meio que literalmente começo a atacar fogo nela enquanto elemento, assim. Então ela é uma pintura muito suja, que tem muito ruído. Por isso que no final eu coloquei em fogo brando. Inclusive tem até é escrito, né? Se você for ver, Tá tem escrito escrito nessa pintura fogo brando, mas já não dá pra ver embaixo. assim de cara. E aí Não, ali é dá. basicamente É. observar, assim, Sim, eu consegui ver. É foi essa. um. Mais ou É menos. um jogo de 7 erros, mas dá pra achar. E aí nessa que eu comecei a me desapegar e eu falei, cara, bora fazer um vômito ali de, de símbolos e de gestos, acho que no final, e de contradições, mas que no final tenha alguma unidade, alguma individualidade ali na pintura. E aí basicamente foi isso, assim, eu usei bastante spray nessa pintura e pastel oleoso, Que legal. então ela tem muito dessa carga de material assim que se dissolve, né? O spray ele não tem uma coisa certinha, o pastel ele transfere. Então, no material que eu fiz nessa pintura, ela é bem, tipo, esse não controle, assim. É, tipo, você vai acender uma palhinha, quando você viu, ficou, tipo, um excesso de informação. As cores também são bem fortes. Existe um rompimento também, né? E nessa pintura ela tem umas cores mais quentes, né? Se você for observar, ela tem bastante tom mais quente na pintura. Ela se diz por si própria, né? E no final tem ali essa síntese. Engraçado que nessa eu literalmente escrevi o título da obra, o que nunca acontece, né? Meio que 80% das vezes que eu crio os títulos, mesmo quando eles não existem, é quando acaba, tipo uma redação, sabe? Que você aprende que você não começa pelo título, que é a última coisa que vem. É real. E Sim. aí, tipo, só que aí nessa chegou uma hora ali que eu já imprimi ali o título e falei, bom, é essa fogueira aí que existe. Sim, não, é muito interessante, né? É legal essa coisa de você pôr o título na obra e ao mesmo tempo esconder. A Uhum. pessoa tem que caçar isso, eu acho essa caça interessante. É um momento também de romper consigo e com as nossas expectativas, de fato, é o que você falou. Acho que é necessário a gente tacar fogo, né? É, Nessas circunstâncias. e o poder E da imagem mesmo, né? Tipo, uma imagem ela pode ter muitos significados, né? É impressionante como as interpretações elas são múltiplas de um mesmo símbolo e de um mesmo signo, né? Uma coisa que pode ser um herói para você pode ser um vilão para outra pessoa,
Então, eu acho que uma coisa que é muito importante quando a gente pensa, né, na perspectiva do outro, é entender que cada um tem seu repertório. Então, isso vai ditar muito a interpretação e o que o outro vê, né? Porque o imaginário do outro depende desse repertório de vivência dele. Super, super, total. Então é essa brincadeira mesmo, né? Das interpretações, eu acho que isso está presente ali nas minhas obras, nas minhas pinturas. Ainda mais pela própria, o próprio conceito e a própria noção da abstração, do que ela pode trazer, já está ali na pintura, né? E é isso, Sim, tipo, até mesmo as figurações a gente pode receber de diversas maneiras. Eu gosto dessas possibilidades. eu também. Eu acho que é interessante, eu fico pensando que tem uma coisa que eu fico analisando recentemente, é como o meu próprio repertório mudou com o passar dos anos, obviamente, né? Eu, tipo, me formei, a gente vê muita coisa, você vai envelhecendo, as experiências mudam, normal, né? Mas que muitas obras e muitos trabalhos que antigamente eu não gostava, ou eu simplesmente não tinha uma algum tipo de identificação mudou muito com esses anos e hoje muitas vezes são trabalhos que eu gosto muito. E trabalhos que eu gostava muito hoje em dia, não sei se Não, faz tanto sentido, sabe? não é. Isso vai mudar assim, o resto da Da vida, né? vida. Tipo, o próprio processo de ateliê, quando você está muito tempo num trabalho só, numa pintura, você já vê que não está mais dando certo, vai para outra, vira ela de cabeça para baixo, porque muda a perspectiva. Em geral, até no repertório dos artistas, isso é uma coisa muito notável, né? O início das obras, o início da carreira, normalmente, ele é muito precioso quando o artista ele tem muitos anos de trabalho, porque é um início de um lugar mais de experimentação e Sim. até mais cru, e a perspectiva muda. O que, porra, os meus primeiros trabalhos você para pra pensar e fala, caraca, meio ruim, eu ainda não tinha tanta destreza com tal técnica, eu não sabia exatamente o que era. Mas é impressionante como muda a perspectiva dos trabalhos da gente mesmo. Isso está super relacionado no processo de criação. Que Sim, bom, eu né? necessário, né, que a gente tá mudando, né, que a gente não tá parado no tempo. E é muito real isso. A gente tem que sempre. Eu não sei se você tem esse hábito, mas se rever, né? Eu, com toda certeza você tem, você estuda psicanálise. Mas. é, eu acho que eu tava relendo certas coisas que eu tenho o costume de escrever, né? Em pessoal, coisas de trabalho, várias coisas. Eu tenho o costume da escrita. E fazendo o que eu faço faz bastante sentido. Mas eu tava revendo muitas coisas que eu escrevi há muitos anos atrás e eu tava pensando muito sobre isso, como a gente. Como os problemas mudam ou como na verdade eles voltam de outras maneiras, mas a gente com o repertório, com a experiência, realmente encara as coisas de outro modo. É o que eu falei, de certo modo, mas pensando nos próprios trabalhos mesmo. E como é interessante, né, se rever. Esse trabalho me suscitou muito isso, me fez repensar e me fez querer vê-lo daqui a alguns anos para até testar a minha própria perspectiva. Total, total. É muito interessante essa prática de revisão, assim, de nós mesmos e inclusive do trabalho. É bem valioso, eu gosto de ter essa. Se não morre, né? Se a gente acha que tá tudo resolvido, amor, Já vai era. acabar. Faz sentido, né? É sempre uma busca. Quando você consegue chegar lá, você vai vai em outra cena, vai querer buscar outra coisa. A vida ela opera dessa forma. Exatamente. E eu acho que para puxar isso, que eu acho que tem tudo a ver, eu queria que você falasse um pouquinho do Classes Perigosas. Acho que Sim, começando do oráculo. pode ser, pode ser. Classes Perigosas é uma série
eu faço de objetos ready-mades, ou escultóricos, se pode-se dizer assim, onde eu saio da pintura. É uma série onde eu não trabalho mais com pintura, apesar da pintura ser o eixo central da minha produção, é basicamente 80% do meu corpo de trabalho, mas em Classes Perigosas eu decidi ir para a materialidade mais tridimensional dos objetos. É uma série de investigação mesmo, onde eu utilizo objetos cotidianos da vida de pessoas trans, assim. Então é uma série onde eu abordo as questões de gênero e eu faço objetos e esculturas através desses objetos recorrentes da nossa vida. O oráculo eu utilizo um espelho e comprimidos, assim, é como se fosse essa relação de você, no processo de hormonização, eu trago os comprimidos, né, como se fossem os hormônios e os medicamentos que a gente toma, e o espelho, eu uso essa esfera ali atrás. A esfera está muito relacionada ao psíquico, né, se você parar para pensar, né, na questão dos signos, o quadrado é mais reto e a esfera ela traz mais essas questões psíquicas. E no oráculo eu trago o espelho, que é o reflexo, e os comprimidos que eu coloco em cima. Então, basicamente é esse objeto que eu gosto de colocar como um reconhecimento de si próprio, do eu. Então, a partir do processo de harmonização, eu comprei na internet mais de 1000 comprimidos, assim, são só as cápsulas de gelatina. Então eu também tenho outras Ah, obras, mas então é basicamente essa. Eu já pensei até numa instalação onde eu tenho outras que são vários receptáculos assim cheios de uhum. comprimido. Com outras obras também que eu utilizo a cera para mesclar, né, essa, esses alimentos. Então é basicamente isso. O oráculo é essa relação da harmonização, onde você consegue se enxergar a partir dessa modificação corporal, morfológica mesmo. Eu acho muito interessante. Eu gostei do nome oráculo, que é uma brincadeira, né? De você É, tentar entender, porque toda vez que você consulta um oráculo é para você perguntar algo, né? Eu acho, para a gente saber do futuro, para a gente se ver de uma outra maneira, ou tentar entender para onde que a gente quer ir ou tá indo. E um espelho é você entender que cada vez que você tira um comprimido, você tá mais próximo de se enxergar de uma outra forma. uhum. O que eu acho muito interessante, eu ia até te perguntar, esse comprimido, o que, que teria nesse comprimido? É real? É de um medicamento? Não era? Pois é. E É só uma representação mesmo, como eu falei. Eu comprei sacos essas cápsulas. dessa cápsula de gel para representar ali pictoricamente os hormônios, né? Tem outras séries também que eu utilizo alguns comprimidos mesmo. Mas aí eu não vou dispensar também hormônio, então eu já pego ali também e dá também para fazer numa Uhum. escala maior. São muitos comprimidos e eu consigo jogar eles e brincar mais com essas questões, e é mais como signo mesmo, né? Então Sim, é o que sim. o comprimido representa. E oráculo nesse sentido, né? De você perguntar ali, mas você já. O que vai vir, né? Tipo, já é quase como um prefácio, uma previsão. Bem, então é o Total. espelho, a relação do espelho com a humanização. Sim, não, é muito interessante. Eu acho que é delicado, né? De muitos modos é delicado por ser, parece bem pequenininho, mas um objeto pequeno, mas ao mesmo tempo é delicado por você se olhar. Eu acho que acima de qualquer coisa, o se enxergar é muito forte, é complexo e muito potente. Sim, total. Esse é uma obra bem pequena mesmo. Eu acredito que ela é de 10 por 10, né? É uma, Uhum, é uma pequena esfera. Eu tenho outra também que eu comprei uma maior, uhum. que eu coloco dentro de uma moldura com cera e esse espelho maior no meio e com as cápsulas em volta. Ele já tem uma escala maior. Sim. Não, eu achei um mimo. Eu adoro obra pequena. É um Ai, guia. cara, eu já sou completamente oposta. Eu sou super, tipo, na minha, você pode ver as minhas pinturas são Sim, enormes. são enormes. Eu tô até começando agora a pintar menor, porque faz muito mais sentido para mim, até na prática ali, eu conseguir Uhum. expandir mais isso.
Só que isso fica na pintura. Quando eu faço os objetos de ready-made, eu procuro fazer uma escala menor mesmo. Que é interessantíssimo também. Eu A acho, dança, né? eu acho que pintura pequena geralmente são pequenos mimos. Basicamente. Mas eu acho que às vezes, dependendo, não funciona. Ou Uhum. geralmente precisa de alguma escala maior, porque realmente faz mais sentido, simples assim. Eu tava até vendo um dos vídeos que você me mandou pra fazer o ateliê. Inclusive, gente, quem só me segue, só consome o conteúdo do YouTube, tem o Instagram, que tem os ateliês que os artistas mandam todos os conteúdos e a gente faz um Reels. E é bem interessante porque as pessoas conhecem o ateliê do artista através do olhar do artista, né? O que eles que escolhem as músicas e tudo mais, e a Indy fez. E eu tava vendo os vídeos que você me mandou. Assim, eu falei, caramba! Essa obra é muito grande! É tipo muito grande Pois mesmo. é, não dá pra ter noção por foto. Por mais que você coloque uma atenção ali embaixo, não dá. Realmente, pintura já pede a presença, né? Ver pintura é interessante É, ver pessoalmente. Para além da plasticidade da pintura aqui presente, a outra coisa, a escala muda muito. Eu escuto muito isso dos meus trabalhos. As pessoas falam, meu Deus, eu não imaginava que era tão grande. É outra experiência, é uma coisa mais imersiva, né? nossa, Aí dá pra totalmente. ver pelos vídeos que eu te mandei, ou pessoalmente, você consegue ter mais noção. Não, e quando muitas das pessoas que eu entrevisto, nem poucas pessoas são de São Paulo, então acaba que eu não conheço as obras pessoalmente. E aí, quando eu vejo pessoalmente, aconteceu isso semana passada, eu falei, meu Deus, é muito diferente, é muito maior do que eu imaginava. É sempre um choque para mim. E eu fico muito assim, tocada, sabe? Porque você vê aquele trabalho, você edita foto e thumb e um monte de coisa e você não tem essa noção da perspectiva. E É. é muito foda pra mim ver isso pessoalmente. Ah, total. Eu acho que ia ser muito foda, assim, se você pudesse fazer esse estúdio Visits, de repente já é uma ideia para você Sim, fazer uma outra série ou uma outra proposta de você ir visitar o ateliê dos artistas. Ia ser bem sim. interessante. É, às vezes eu faço. Eu tô devendo muito Studio Visit, então. Mas eu tô aqui. Tô aqui. É, devo, não nego. Devo, eu acho que eu preciso fazer um slogan. Devo, não nego. É, vou quando puder. Sim, boto fé, boto fé. Quando vier pra mim, tá convidada a vir no meu ateliê Eu pra ver vou. pessoalmente as Não, pinturas. com toda certeza. Porque, principalmente pintura, eu acho que tem uma diferença gigantesca. Ah, não tem Mas jeito, não tem jeito. Tem que não ser, tem. mas que bom que também tem a internet para conseguir sentir, porque imagina, se a gente não Sim. tivesse, não ia dar para ver, né? Não tem como, é uma questão difícil, Eu mas acho que fica um pessoalmente. convite, né? Para as pessoas também verem isso. Às vezes a gente vê essas fotos, a gente vê essas imagens, depois fica um convite para quando acontece algum evento, alguma situação que possibilita isso, as pessoas também tenham vontade de conhecer, né? É, total. E se você vem aqui no final do ano para a exposição que eu vou estar fazendo com o Joel, vou no Parque Lage, aproveita e já conhece. E pessoalmente, acho que vai ser legal. E são 15 artistas. Tem Uhum. dá até para fazer um episódio aí com essa. Olha, eu já vendendo peixe Olha aqui. aí. Não, mas eu gostei. Depois você me passa esses detalhes que eu posso considerar. Gostei da ideia. Pode deixar. E eu acho que para a gente ir finalizando isso, encaminhando para isso, a gente poderia falar de laços de coordenação, que também é um ready-made. E parece um É. colar, assim. Eu não sei a escala disso. É uma corrente. Uma É corrente. uma corrente. É muito grande? Provavelmente, provavelmente ela tem. Não tão grande, né? A louca, pra mim não é tão grande, mas é como se fosse 1 metro, eu acredito. Não dá pra pôr Entendeu? no pescoço, assim. É uma Não, corrente. não quer dizer, até dá, né? Até dá, mas. Enfim, tudo é possível. Mas basicamente, eu acredito que 1 metro. Ela é uma obra instalativa, né? Por ser Sim. uma corrente, ela pode modificar dependendo do espaço expositivo onde eu vou Uhum. mostrar.
Mas Laços de Coordenação é uma obra onde eu pego essa corrente, Uhum, junto com os frascos também de ostrogel, que é um hormônio, né, que a gente utiliza em gel. E no uhum, meio dessa corrente com os frascos pendurados, você tem um pêndulo. uhum. Um pêndulo assim dourado. Então é basicamente também a extensão dessa série. O laço de coordenação é essa ideia de como você se coordena dentro de novo no processo de harmonização. Então eu trago a corrente como esse elemento e o pêndulo no meio junto com os frascos. Então é quase como esse movimento, sabe, do pêndulo de coordenação e de você fazer essa. Como eu falei, é uma série muito. É uma série de investigação até espiritual nesse sentido, assim, mais para fora. E é engraçado que os objetos, os materiais que eu uso são materiais brutos, né? A cera, Uhum. é a navalha, é o espelho, mas ainda assim são sínteses muito rasas e muito efêmeras, assim. Então, basicamente, esse jogo que eu trago com a corrente e com o pêndulo, onde eu consigo entregar ali uma certa coordenação, um parâmetro a partir da humanização. E eu acho que essa relação desse pêndulo que você coloca no meio aparece muito nas suas pinturas. Então eu acho que interliga, de certo modo. É, total. Apesar de ser outra pesquisa, né? E outra. Uhum. Porque na pintura eu me dou esse direito, e não só me dou esse direito, como eu faço de uma forma bem pretensiosa, assim, de abordar um outro tema, um outro objeto. Eu não quero falar de minhas questões sociais e a minha dissidência dentro da sociedade na pintura. Eu acho muito mais interessante ser um jogo ali, de, um jogo onde eu faço um apelo ao mistério e as possibilidades da imagem e da própria tinta. E nessa série especificamente, por trabalhar com objetos mais palpáveis e uma pesquisa sobre gênero e me colocar dessa maneira, eu tento fazer isso, mas ao mesmo tempo você pode ver que também é um jogo pictórico ali, né? Eu não chego e escrevo ali basicamente, são sempre suposições, né? O laço de coordenação volta à questão da semiótica, do que aquilo representa, mas a pessoa vai ver um pêndulo, frascos e uma corrente, né? Fica sempre um jogo subjetivo. Mas eu acho interessante que acho que todo artista tem essa relação na sua produção de pequenos elementos que aparecem muitas vezes sem querer e que depois de muitos anos você começa a reparar, putz, voltou em alguns momentos em contextos completamente diferentes. E eu acho isso muito Super. interessante para investigar. A gente, como pesquisador, adora esses pequenos elementos que vão amarrando as coisas e fica Total. caçando, assim, sabe? Eu tava conversando até com um amigo que é artista também, o DJ Papagaio, não sei se você conhece, ele é artista Conheço. plástico. E aí a gente tava conversando sobre a. Como é que é mesmo, gente? A navalha, sabe? Uhum. Navalha não. Qual é o nome? Navalha. Que eu utilizo em alguns objetos. E ele também faz umas obras assim, com. Não é navalha que eu falo com o nome, mas é como se fosse navalha. Como é que é mesmo? Não é mesmo? É navalha. Enfim, eu tava conversando com ele sobre utilizar a navalha. Ele falou, mas por que a navalha? E ele também utiliza. E o Uhum. Alan Weber também, que é um amigo meu, também utiliza as navalhas nas obras dele, né? Se você for ver, ele tem ali Sim. uma tela com várias. E é isso, o que significa para mim não significa para ele. O Papa, ele usa, na pesquisa dele em relação a Madame Satã, que ele faz uma sobre madeira, o Alan já faz com a relação dos cortes de cabelo na comunidade. A navalha, para mim, ela vem da questão que já muitas pessoas trans e travestis utilizam a navalha na rua como forma de proteção. Então, é interessante esse lugar dos símbolos e como eles têm um imaginário ali coletivo, mas para cada grupo ele tem uma identificação diferente, um significado. São outros contextos, né? Cada um no seu. E O cada mesmo um objeto. também na sua pesquisa, né? Uhum.
Isso é uma curadoria interessante, né? O uso da navalha. Super! Você dá pra fazer uma pesquisa inteira a partir de um material. Sim. É bem doido, assim, é bem interessante isso. Você tá me dando muitas ideias. Aí, ó. É o nosso trabalho, né? A gente vai capturando e a gente vai pegando esses símbolos e colocando o significado a eles dentro da nossa pesquisa. É bem foda, eu acho interessantíssimo isso. E eu acho que você tá muito avançada também na sua pesquisa mesmo, na sua produção, se você for pensar em conceitos e ideias, porque para 3 anos de produção tá tudo muito amarrado. Ai, graças a Deus, a gente tenta, né? Mas eu espero que também eu não me sinta tão confortável assim. Eu espero que tem que ter essa amarração. É interessante porque a gente busca isso, né? Mas é isso, né? É interessante que essa é a nossa conversa. Eu com você, nós somos profissionais da arte e as Sim. pessoas que vão assistir as lives e as conversas com artistas, elas estão interessadas em entrar mais nos aspectos da profissão. Então é muito legal quando a gente desmantela todos esses conceitos dentro da gente, mas a obra por si só, ela vai reverberar de diversas maneiras. Mas é bem Sim. foda, é bem legal. E é isso, Andy. Eu queria te agradecer muito por ter topado essa conversa e por ter trocado. Eu não senti passar o tempo, o que eu acho Nem eu, o melhor nem dos eu. mundos. Foi ótimo. Queria te agradecer demais. Eu vou tentar sim ir na sua abertura e também no seu ateliê quando eu estiver no Rio. Pode ter Por certeza. favor. E é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos. Seguir a gente no Instagram que está aparecendo aqui. E seguir a Andy também em tudo e ir lá. Eu sempre deixo aqui no comentário fixo todos os links. E já deixo aqui um pré-convite para a exposição no Parque Lage da Andy, agora no Ai, final do obrigado. ano. Eu agradeço E é muito, isso. Guarida, pelo convite. Eu adoro trocar sobre o trabalho. Eu já acompanhava você aqui. É isso, muito grata. Eu espero que a gente converse depois de novo. E vindo para o Uhum. Rio, vamos falar para a gente conversar mais e você colar lá no ateliê. Sim. É isso, gente. Até semana que vem. Um beijo.